Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à aula passada, que foi sobre formação do Estado moderno europeu. Hoje, a professora vai explicar para vocês como é que foi formado na Europa o absolutismo e o mercantilismo. Vamos lá? Bom, durante o processo de centralização política, algumas monarquias europeias adotaram o que a gente chamou de absolutismo. Beleza? O que é isso? Ó, a professora colocou um símbolo aqui para vocês entenderem. Todo o poder ao rei. Absolutismo vem de poder absoluto. Então, quer dizer que o rei absolutista, ele vai ter um poder, uma grande concentração de poder nas suas mãos. Os monarcas absolutistas, eles podiam fazer o quê? Eles podiam convocar o exército, criar e cobrar impostos, fazer leis e declarar guerra a outros reinos. Mas, ao contrário do que se possa parecer, o poder desse rei absolutista em alguns países tinha um certo limite. Então, por exemplo, ele tinha seu poder limitado pelos costumes da época, pela tradição e pela existência de ministros fortes que tinham o poder aí de tentar convencer o rei a fazer algo que eles quisessem. Entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão aperfeiçoamento da imprensa. Isso mesmo, a imprensa melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, aumentando o poder do rei sobre os seus súditos. Outra coisa que vai beneficiar o aumento do poder desse rei será a reforma protestante. A reforma protestante que vai enfraquecer o poder universal do Papa, que é o líder da Igreja Católica, tá? Propiciando assim o fortalecimento do rei. E, por último, a política de caça às bruxas foi aplicada contra as populações camponesas. Inicialmente, os reis espalhavam o pânico no campo, acusando os camponeses, sobretudo as mulheres, de praticarem feitiçaria. Depois, com a desculpa de combatê-la, os reis condenavam essas pessoas à morte na fogueira ou na forca. E, dessa forma, estendia sua autoridade também no campo. Para justificar esse poder tão grande que o rei tinha, vão surgir alguns teóricos, algumas pessoas, para justificar esse tipo de regime político, ou seja, um poder muito grande nas mãos de um único rei. Os principais teóricos que a gente teve foi Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Então, olha só, o Hobbes, ele era um filósofo inglês e escreveu um livro chamado Leviatã. Ele dizia que, no princípio, os homens viviam em estado natural, obedecendo aos seus interesses particulares. Por isso, a vida era uma guerra permanente de todos contra todos. E ele vai usar aí uma figura de linguagem para dizer que o homem era o lobo do homem. O que quer dizer? Que o homem ele vai matar o outro homem por nenhum tipo de motivo. E isso aconteceria uma guerra de todos contra todos. Só quem poderia, então, evitar essa guerra, essa destruição da humanidade, seria o rei, o Estado absolutista, tá? Então, portanto, segundo Hobbes, foram os próprios seres humanos que entregaram seu poder a um homem, o monarca absolutista. O Maquiavel, autor de um livro também muito famoso chamado O Príncipe, desenvolveu a ideia da razão de Estado para justificar os atos dos governantes. Então, ele vai dizer que os fins justificam os meios. E, por último, a gente vai falar sobre o Jacques Bossuet, um francês. Ele era um bispo e vai escrever um livro chamado A Política Tirada da Sagrada Escritura, uma teoria que ele escreveu apoiado na Bíblia. Para Bossuet, o rei vai ser o representante de Deus na Terra. E, como tal, vai ser infalível. O que isso quer dizer?
Bom, se ele é representante de Deus, e se Deus faz as coisas e você não pode questioná-lo, então você também não vai poder questionar o rei absolutista. Assim, o direito que o rei tinha de governar de modo absoluto era de origem divina. Por isso, essa teoria aí, criada pelo Bossuet, é chamada de teoria do direito divino dos reis. Segundo essa teoria, o maior crime que um súdito poderia cometer seria, então, o de traição do rei. Esse crime, ele vai ser chamado de lesa majestade. O absolutismo, ele vai variar no tempo e no espaço, e o rei que melhor encarnou esse regime absolutista na Europa foi o rei Luís XIV. Ele era conhecido como o Rei Sol. Esse cidadão bonito que vocês estão vendo aí no slide agora, ele vai se achar, gente, ele vai dizer o seguinte, que o Estado francês era ele. Então, ele vai dizer assim, a França não existe sem eu. O Estado sou eu, a França sou eu. Sem a minha pessoa, a França não existe. Durante o seu longo reinado, além de usar o exército para impor sua autoridade, o Luís XIV procurou também atender aos interesses da nobreza e da burguesia. Atraiu a nobreza distribuindo pensões e cargos bem remunerados, e na sua corte, no famoso Palácio de Versalhes, que era a residência oficial do rei, ele abrigava e sustentava milhares de outros nobres, garantindo-lhes uma vida de luxo e ostentação. Para agradar a burguesia, o rei entregou a direção da economia a um cara chamado Jean Colbert, que ele era membro de uma importante família burguesa. Para manter a balança comercial favorável, o Colbert aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros, dificultando sua entrada no país, e diminuiu os impostos sobre as exportações francesas. Além disso, ele vai conceder prêmios em dinheiro a várias manufaturas francesas, sobretudo as de artigo de luxo. O Colbert estimulou a economia, mas ele, infelizmente, não vai conseguir equilibrar as finanças, principalmente por causa dos gastos orbitantes que tinham lá no Palácio de Versalhes. E, além das sucessivas guerras aí, tá? Que a França entrou. O rei Sol proibiu a liberdade dos cultos dos protestantes, muito deles ricos negociantes, que por isso acabaram deixando a França e foram para a Suíça, Inglaterra e Holanda, levando consigo seus capitais, tá? Então, o rei Luís XIV, ele vai dizer que o rei está acima da lei, ele vai dizer que o poder do rei era ilimitado. Bom, agora a gente vai falar sobre mercantilismo. O que foi o mercantilismo, gente? O mercantilismo eram as práticas econômicas adotadas por essas monarquias absolutistas. É importante lembrar que o absolutismo e o mercantilismo caminhavam juntos, tá? Então, politicamente a gente tinha o absolutismo, pode anotar isso aí. Politicamente, a gente vai ter o absolutismo, então, o absolutismo político. E economicamente falando, a gente vai ter o mercantilismo. Então, as principais características do mercantilismo são, a gente pode citar 4 características principais. Metalismo é a primeira. Crença segundo a qual, quanto mais ouro e prata uma nação possui, mais rica ela vai ser. Então, a gente muda essa questão de riqueza durante o absolutismo. Lá no feudalismo, a pessoa mais rica era a que tinha a maior quantidade de terras, porque a riqueza vinha do campo. No absolutismo, a pessoa mais rica mudou agora, vai ser a pessoa que vai ter a maior quantidade de metais preciosos, metais e pedras preciosos. Então, quem tiver mais ouro, mais prata, mais diamante, vai ser a pessoa mais rica. Outro princípio do mercantilismo vai ser a balança comercial favorável. O que é isso? Para a sua balança ficar favorável a você, o seu país ele tem que exportar. Professor, o que é exportar? Vender. Então, o seu país ele tem que vender o máximo e importar o mínimo. O que é importar? Importar é comprar. Então, quando eu estou comprando, eu estou gastando. Então, para minha balança favorável ficar legal para mim, eu tenho que vender muito e comprar pouco. Outro princípio que a gente tem é o protecionismo. Incentiva ao comércio e a manufatura nacional. Tá? Então, assim, a gente vai incentivar o produto nacional. Quanto mais produto nacional a gente vender, mais a nossa balança comercial vai ficar favorável. Porque se eu ficar comprando produto de fora, eu vou enriquecer o outro país, não o meu, tá bom?
recomendava-se também o aumento de impostos sobre os produtos estrangeiros. Então, todo produto que vem de fora, a gente vai deixar ele mais caro. Por quê? Porque eu quero dar lucro para o meu país, não para o país de fora. E, por último, a gente vai ter o exclusivo colonial. Nessa época, os países europeus vão começar a conquistar outros países, tornando colônia. Por exemplo, vamos falar do nosso amado Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal. Então, esse exclusivo colonial funcionava assim. Portugal veio para cá, conquistou o Brasil. O Brasil, ele só poderia fazer comércio com Portugal. Então, tudo que o Brasil vendia, ele só podia vender para Portugal. E tudo que o Brasil comprasse, ele só poderia comprar de Portugal. Tá? Então, isso significa exclusivo colonial. As colônias deviam comercializar exclusivamente com as suas metrópoles. Mas o mercantilismo, ele vai variar no espaço e no tempo. Então, a gente vai falar como foi o mercantilismo na Espanha, na França e na Inglaterra. Na França, o que vai sobressair vai ser o metalismo. Na Espanha, o rei Filipe II, ele vai dar predomínio ao metalismo, acúmulo de metais preciosos. A Espanha buscou acumular metais preciosos, impondo o trabalho forçado aos indígenas na América, tá? Vamos lembrar que a Espanha tinha bastante colônia aqui na América. Já na França do século XVII, o que vai prevalecer vai ser o protecionismo, tá? O governo intervia na economia, protegendo as manufaturas francesas. Já na Inglaterra do século XVII, a rainha Elizabeth I, ela vai colocar em prática aí várias características do mercantilismo. Então, vamos lá. Primeiro, ela vai colocar em prática aí a balança comercial favorável. Então, a Inglaterra vai importar bastante e vai importar menos e vai exportar mais. Então, desculpa, a Inglaterra vai começar a comprar muito menos de fora e vai começar a exportar muito mais. É por isso que a sua balança comercial fica favorável. Ela também vai adotar o protecionismo. Empenhou-se em incentivar o comércio exterior e principalmente o comércio marítimo, o comércio mercante, da marinha mercante do seu país. Para incentivar o comércio exterior, Elizabeth I concedia prêmios às manufaturas inglesas, enquanto aumentava os impostos sobre os produtos estrangeiros, sobretudo os tecidos franceses. Ela também protegeu a indústria naval e a mineração. O motivo era bem simples. Por estar em uma ilha, a Inglaterra precisava de navios para comercializar com outros países. E para fazer navios, precisava de madeira e de ferro. A monarquia inglesa também vai acumular capitais, custeando e apoiando a pirataria. Isso mesmo. A rainha Elizabeth, ela vai apoiar a prática de pirataria nas costas da América. Eu coloquei para vocês aqui um personagem de um filme que vocês já devem ter assistido, chamado Piratas do Caribe. O filme retrata o período da história dessa época, do século XVII. E a rainha Elizabeth vai falar o seguinte, ó, se vocês roubarem, né, um navio mercante que está vindo lá do Brasil para Portugal, parte do que tem lá de mercadoria eu passo para vocês. Então, os piratas iam lá, paravam esse navio, roubavam tudo que estava no navio, afundavam o navio e entregava parte da riqueza para a rainha Elizabeth. Tá? Além de tudo, o colonialismo, tá? Que era o domínio aí de territórios estrangeiros. A Inglaterra vai conquistar bastante território nas costas aí da América e da África e da Ásia. Essas medidas dos reis absolutistas fortaleceram os estados nacionais, vão fortalecer o seu país. E, ao mesmo tempo, vai promover o crescimento de um grupo social que vai lucrar muito, que vai ficar muito rico, que é a burguesia mercantil. O acúmulo de capitais por meio da circulação de mercadorias vai permitir depois, que vocês vão estudar lá no 8º ano, um conteúdo chamado de Revolução Industrial. Assim, o mercantilismo vai criar as condições para o surgimento aí do tão famoso e vivido por nós do sistema capitalista. Galerinha, é isso. A nossa aula de hoje se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo após assistir essa aula, vocês podem responder ao questionário, ao formulário do Google sobre esse assunto. Beijo para vocês. Até mais. A gente se vê já já.
Logo, logo a gente vai se encontrar. Beijo.